Então é o seguinte, quando a gente pensa em transformar o nosso corpo, a primeira coisa que você cai logo de cara é em quê? Dieta. A palavra dieta. E simplesmente você, às vezes, nem muda o seu hábito, nem pensa em construir um hábito novo e simplesmente impõe um cardápio para ser seguido e aí vai. E nem sempre dá certo, não é isso? Mas hoje eu convidei uma pessoa mais do que especial, a Viviane Freitas, certo? Por isso que eu falei tanto, gente, é um presente essa live. Porque a Viviane, ela é psicóloga, ela é mestre em neurociência pela Universidade Federal da Paraíba e ainda é facilitadora de constelações familiares. Então, é um presente para vocês essa pessoa que eu vou trazer. A gente sempre trocou muita ideia sobre a parte do emagrecimento de uma forma muito mais subjetiva, né? Onde a gente viu que para controlar o emagrecimento, para aquela pessoa que está tendo dificuldade de perder peso, ou para aquela pessoa que mesmo tentando fazer a dieta não consegue se adaptar ou nem consegue começar. Então, muitas vezes a chave do emagrecimento nada mais é do que na mente, certo? Ela ajuda, viu, eu conseguir mudar no Nutritop das Galáxias. Oh, coisa linda! Beijo, meu povo! Então, eu vou convidar, e eu queria muito que vocês, estando aí de casa, mas mandassem muita energia boa, daquela forma que foi segunda-feira, pra gente fazer a live. Oi, mames! Vou chamar a Vivi aqui pra gente conversar com ela. Olha, Vivi! Seja bem-vinda, boa noite! Obrigada, Amanda, querida! Eu tava... Ai, como é bom falar com você! Não, eu tava me sentindo entrando no palco agora, né? Porque você é bombação no Instagram. Você tem uma plateia aqui VIP. Então, é um prazer gigante estar aqui com você, Amanda, para dividir algumas coisas que eu já tava assim, eita, todo mundo tá falando do que tem fome. Então, a gente vai tirar algumas camadinhas dessa cebola para a gente pensar no que é que a gente tem fome mesmo, né? É porque a primeira coisa, eu acho, que quando a gente vê essa palavra fome, as pessoas sempre se submetem ao quê? A comida, né? Automático. Porque eu fiz essa enquete hoje no meu Instagram e a resposta, tipo assim, uma pessoa falou que não era comida. Mas a grande maioria era doce, açúcar, massa. Aqui no Instagram mesmo não aconteceu isso, né, Vivi? Uhum. Muito, né? Então, o que você tem a dizer? Na verdade, antes de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Viviane, né? Que eu só falei um pouco aí. Me diz aí, que o pessoal ainda não conhece. Bom, gente, eu sou Viviane, né? Eu treinava com a Amanda e a gente conversava muito sobre tudo isso. E eu lembro que eu dizia a Amanda assim, isso antes de eu fazer psicologia, tá, gente? Eu dizia a Amanda, mas eu não consigo parar de comer temaki. Eu amo temaki, eu amo comida japonesa. Aí a Amanda, não, mas se você quer ter um resultado, você tem que ver, perere, perere. Mas depois eu fui entender o que era fome de temaki. Por que que eu sentia vontade de comer temaki? Porque aquilo estava associado a várias memórias emocionais minhas, a várias sensações que eu estava sentindo. Na verdade, o desejo não era por temaki, era desejo por outra coisa. Desejo por preencher um vazio que às vezes a gente sente e a gente não sabe como preencher. E o que está mais perto é o quê? A comida. A gente só abre a geladeira e com aquele desconforto emocional que a gente sente, a gente aplaca aquela solidão, aplaca aquela sensação de angústia, a gente aplaca os sentimentos que estão desordenados dentro da gente. Então, quando a gente fala assim, né, Amanda, você tem fome de quê? Automaticamente a gente diz do que a gente tem fome, mas na verdade aquilo é só uma ferramenta, né? Aquela comida é só ali um subterfúgio para esconder, às vezes, do que a gente tem fome mesmo. O que a gente deseja. Então, já comecei chegando assim, um vrá, né? Nem falei muito de mim, mas já foi. Não, isso mesmo, Vivi. E o engraçado é que quando a gente fala de comida, o que as pessoas querem ou falam é doce, é o açúcar. Não é nem a comida, um prato de comida, proteína, não. Aí é onde vem aquela ideia, o que é fome, o que é vontade de comer, né?
que acaba misturando tudo e aí confunde a cabeça das pessoas. Porque por mais que as pessoas que desejem o doce, mas elas não sabem nem identificar o que é fome, o que é vontade de comer. Então, às vezes, fica muito difícil, não é isso? Exato. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Você está me ouvindo bem, Amanda? Ou está com alguma Eu tô. interferência? Tá tudo bem, né? Tô. Então, Amanda, eu acho que Tá tudo ok. o principal, assim, eu acho que a principal informação dessa live, que eu acho que vai ser muito útil, e eu muito lhe parabenizo aqui, por trazer conteúdos tão relevantes para a vida da gente, que não é só sobre emagrecimento. É sobre saúde, é sobre Isso. autocuidado, é sobre a gente ter amor consigo mesmo, com o nosso corpo, com a nossa vida, né? Para que a gente viva mais, para que a gente viva melhor. Enfim. Mas o que eu acho que é o mais importante, é o pulo do gato dessa live, sabe, Amanda? Para ir bem direto ao ponto. É que a gente confunde muito a fome real, que é física, que é fisiológica, com a fome emocional. E É muito comum existe um isso. abismo entre elas, né, Amanda? Você sabe muito bem disso. Por quê? Porque a fome real é algo físico. É algo que você sente o estômago roncar. Você sente Você sente, né, Você Vivi? sente, são sensações Você sente físicas. todos os efeitos, Isso. né? Você sente É. um tremelique assim nas mãos. Você sente dor de cabeça. Você fica mal-humorado. Então, tem sensações físicas que o cérebro diz assim, olha, eu tô com fome. O corpo diz, eu preciso de energia. E come qualquer coisa, né? E come qualquer coisa. Então, eu digo E sempre geralmente assim. você não escolhe, né? Oi? Você não escolhe, né, Vivi? Você acaba não Não. escolhendo o que comer, né? Por Você exemplo, come para fazer exatamente. saciar aquilo. Eu sempre digo assim, para você imaginar uma comida que você não gosta, imagina uma comida que você não gosta. Por exemplo, eu não gosto de mamão. Me perdoem, eu sei que você ama mamão. Nossa, Eu não gosto de mamão. Então, quando eu tô com fome ou com vontade de comer, eu faço a pergunta assim, eu comeria um mamão agora? estando com fome, Porque se né? é fome, você imagina assim, você vai no meio da rua e tá lá, você tem uma quentinha que você vai dar para alguém. Um mendigo, uma pessoa que está com fome, ele não vai perguntar, isso tem muito sal? Eu não gosto disso, eu prefiro comida quente. Ele come. A gente come até um prato de feijão Ele gelado. come. A gente simplesmente come. Agora, Exatamente. quando é fome emocional, aí a gente é bastante seletiva. A gente diz assim, eu estou com vontade de comer um Demais. doce. Eu estou com vontade de comer um Sempre é o macarrão. doce, né? Incrível. Estou com vontade de comer um temaki, no meu caso. Mas o que é aquela vontade, na verdade? É porque muitas vezes eu estou me sentindo só. Muitas vezes eu estou com problemas no meu relacionamento, que eu não consigo colocar limite. E aí eu projeto na comida essa falta de limite e acabo comendo muito mais para diminuir aquela angústia que eu estou sentindo. Eu estou comendo porque eu não consigo falar o que eu quero. Então, pelo menos ali eu sinto... Então, geralmente, Fala. Vivi, então pode dizer que seria por conta de um estímulo, né? Seria algum estímulo, seja, tipo, mais ligado ao sentimento, né? À vontade de comer. Isso. É um gatilho, Amanda, que a gente fala assim, né? Eu não sei de quem é a frase, mas eu acho essa frase muito boa. Quem engole sapo engorda. E o que a gente não consegue colocar para fora, a gente come para dentro. A gente engole. E a comida acaba sendo isso, né? Um reflexo de quando você está triste, você não consegue lidar com aquela emoção, então a comida se torna algo que vai te dar a sensação de bem-estar. Mas uma coisa que eu observo, que por mais que você venha comer um doce, uma massa, cair de cara nisso, as pessoas se sentem um pouco frustradas, sabe? Se sentem mal, mesmo satisfazendo aquela vontade do momento, mas bate o arrependimento depois, e que eu acredito que isso é o pior que tem, né? Essa questão de você depois estar arrependida. Isso interfere no processo de emagrecimento, você acha? Eu acho que se a gente não pensar nisso, Amanda, não tem como a gente ficar feliz com o peso que a gente tem. Porque o que é que acontece? O cérebro odeia privação, né? Ele odeia restrição. Então, vou fazer dieta.
Então, imagina para uma pessoa. Vamos imaginar, vamos botar uma personagem aqui. Maria. Maria está com 20 quilos acima do peso. E Maria se sente sozinha. Maria acha que a vida dela não está indo para a direção que ela deseja. Maria está com problemas com o marido. É casada há muito tempo. O relacionamento deles não está bom. Ela não consegue falar o que sente. Enfim. Aí Maria diz, não, eu estou 20 quilos acima do peso. Eu vou agora cuidar de mim. E vai lá para Amanda. E a Amanda vai e diz, olha, Maria, vamos fazer uma dieta aqui, não sei o que. Aí Maria sai do consultório da Amanda, bem empolgada. E aí, Maria, a diversão dela, o prazer da vida dela era sentar e comer pão e tomar café, porque a avó dela, a mãe dela faziam isso de 5 horas da tarde. E aí ela não tem mais isso, ela não pode mais fazer isso, ela corta. Isso. Ou seja, Maria agora, além dela estar com os mesmos problemas emocionais, ela está sozinha, triste, deprimida e ainda com fome, privada do que ela quer comer. Não segue, né? Então, assim, por que é importante olhar para isso, né, Amanda? Porque nenhum estômago preenchido vai preencher, nem o estômago cheio, vai preencher o vazio, às vezes, que a gente sente, que a gente precisa olhar. Não tem comida que seja suficiente para que você preencha isso que você está sentindo aí, né? Então, assim, esse vazio, às né? vezes, não é nem só o vazio, sabe, Amanda? É uma vontade de estar com alguém, aí você come. É uma vontade de você estar com os amigos, aí você não pode. Nessa quarentena a gente viveu muito isso. Todo mundo engordou. Por que a gente engordou na quarentena? Porque a gente estava muito ansioso, a gente estava muito angustiado. Então era uma tentativa... Muito só, né, Vivi? Era uma tentativa de diminuir esse sentimento. Liberdade, né? Exato. Até. Então... Eu vejo muito como uma questão de liberdade, né? Você tentar encontrar numa comida algo que você foi privado, no caso, de sair da sua casa, de ficar fechado. Então, eu vejo muito isso hoje, depois desse período, que as pessoas ganharam um peso de uma forma meio descontrolada. E não porque estavam com muita fome, mas porque estavam com vontade ou alguma coisa, outra coisa, que não estava gostando da imagem. E como você não gosta da imagem, se olhar no espelho, então meio que você perde essa ligação do seu corpo com suas emoções, exatamente, não é? A questão de querer mudar sem ter consciência. Como é que você vai conseguir mudar sem ter essa consciência, exatamente, né? Isso que você falou, Amanda, é muito importante. Esse ponto de você não se olha mais. Então, às vezes, a pessoa, por ter deixado de se olhar, ela vai comendo para compensar aquela falta de amor com ela mesma. Então, é como se fosse uma punição, às vezes. Eu vou comer aqui porque eu quero me punir por isso, tá assim. Eu vou comer, eu quero deliberadamente, não conscientemente, claro, mas inconscientemente. Eu quero comer aqui porque eu não tô bem. Então, eu quero comer, então eu vou até tirar o espelho de casa. Acontece muito com mães, assim. Eu convivo muito com mães, né? Que eu sou mãe de 2. Então, assim, muitas vezes eu vejo mães se perderem completamente com o peso. Porque a atenção está tanto no filho que elas esqueceram de olhar para elas mesmas. Então, assim, ela vai comendo ali o que dá, sem ter consciência, porque parece que todo o amor que ela tinha foi transferido para aqueles filhos e não sobrou mais nada para ela. Então, ela vai ali suprir, né? E como ela não olha mais para ela, e aí ela fica, puxa, então eu vou comer aqui para ter um prazerzinho, para ter um confortozinho, para dar um alento no meu coração. Coisa boa, né? Vamos ter alguma coisa boa. Exatamente. Mas, tem a Mábia que ela fez uma perguntinha, uma observação. Eu fico me perguntando porque a gente joga essas questões emocionais justamente na comida e nas outras coisas. Ai, deixa eu voltar. Tá vendo? Ai! Sabe por quê, Mábia? Diz, Viviane. Não sei se é Mábia, né? Explica. Mábia. Porque a gente foi acostumado, culturalmente, a associar a comida, né? A esses confortos. Então, assim, você imagina, o que é festa de aniversário? É coxinha, pastel, doce, bolo. Então, é como se a gente
trouxesse uma memória de felicidade. Ah, eu me lembro até hoje do meu pai, quando eu tirava nota boa, meu pai e minha mãe iam levar a gente na sorveteria tomar um sorvete. Então, a gente tem essas memórias. Uma compensação. Tudo, a gente tem essas memórias de dizer assim, eita, o sorvete é bom, porque ele me faz feliz. Porque eu vim culturalmente associando a comida ao bem-estar, é natural. Mas aí é que entra o nosso córtex, né, pré-frontal, que diz, olha, você pode raciocinar agora, você pode ter intencionalidade, você pode comer com mais consciência. Você não precisa pegar um gatilho emocional, eita, eu tô triste, vou pedir um iFood, que eu tô me sentindo só. Então, vou pedir um iFood e aquela comida chega e eu fico bem. Ao invés de você fazer isso, você pode pensar, o que é que eu tô sentindo? Ao invés de ser uma reação a um gatilho, que aquele gatilho vem, tá lá a notificação do iFood vindo no seu celular, você ganhou R$10 de cupom. Você pode se perguntar, eu realmente estou com fome? E essa é a Vivi que está falando aí, eu mereço, né? Que a gente fala muito isso. Eu mereço, então eu vou comer. Mereço. Mas será que... Trabalhei muito, estou cansada, né? Durante o dia todo. Isso, mas será que Os você só pensamentos merece sabotadores, isso? né, Viviane? Será que você só merece isso? Você não pode ampliar um pouquinho o repertório e dizer assim, eu mereço agora uma ducha quente. Eu mereço agora deitar na minha cama e ler um livro. Ou então assistir um filme que eu gosto. Talvez, sabe, Amanda, a gente ampliar o repertório da gente para que a gente não seja só uma única opção da gente se sentir preenchido. Ah, eu mereço fazer terapia. Eu mereço cuidar da minha saúde com a Amanda. Mas será que isso tudo acontece porque as pessoas, tipo, não têm essa consciência? Porque é muito difícil, né? Por mais que a gente chegue e uma pessoa queira perder 15 quilos, 20 quilos, ela tem algo que incomoda muito ela, muito. Mas impor uma dieta, eu vou dizer a você como nutricionista, eu não acho o melhor caminho. Eu confesso, eu não acho. Então, assim, fazer aquela pessoa ter consciência é muito difícil, porque mexe com vários fatores, né? Fatores culturais, crenças, de uma vida toda, né? Mas teria alguma forma, assim, de dizer assim, existe uma estratégia para melhorar ou trabalhar essa consciência para você melhorar? Existem, na verdade, Amanda, várias coisas, né? A primeira delas, eu acho que é justamente a gente usar a nossa parte racional, né? Não só a primitiva que diz, eita, tô com fome, coma. Ou então, eita, senti um medo, vou reagir. É a gente... Não agir por impulso, então, né? Respirar um pouco. Quando é respirar. Assim, e eu digo assim, que é a gente respirar um pouco, por exemplo, aí você, não, eu tô assistindo um filme, então eu tenho um hábito de pegar um pacote de Doritos e vou assistir um filme com uma lata de Coca-Cola. Tudo bem, não precisa você deixar de comer Doritos para sempre, mas você precisa levar o pacote para a televisão? Será que você não pode levar uma porção? E se você tiver fome, depois que você tiver pensado, se você realmente está com fome, você pega outra porção? Será que você precisa tomar 1 litro de Coca-Cola? Será que... Porque o que é que acontece, Amanda? A gente deixou não só isso no ato de se alimentar, mas a gente vive uma era muito ansiosa. A gente vive numa cultura que quer tudo muito rápido, que não quer perder tempo. Então, a gente esquece de uma coisa que é básica, que é respirar. Então, a gente não respira mais para comer. A gente come distraído. A gente come na frente da TV, a gente come olhando o celular, a gente come sem nem saber o que está comendo. Então, talvez, acho que uma estratégia muito, muito prática e muito eficiente é você sentar na mesa. Sentar na mesa. Quando você está com fome, está sentindo a barriga roncar, então vou sentar na mesa. E eu vou comer o que eu quero comer, mas prestando atenção no que eu estou comendo. Respirando, vou dar uma garfada e vou sentir o gosto da comida. Sentir o alimento. Sentir o alimento, usar o talher. Não comer na frente da TV, não levar um pacote de coisas. Não comer sem prestar atenção. Né? Viver é prestar atenção. E tem uma parte da nutrição comportamental que fala da comer com atenção, que é o comer intuitivo.
que é quando você presta atenção no que você come, então realmente você tem satisfação, porque você come o que você gosta e ainda traz a saciedade. Então, é uma estratégia que é utilizado para não só buscando emagrecimento, muito mais do que isso, é como a gente está falando. A gente não está falando aqui só para alcançar uma perda de peso, não. Porque às vezes a perda de peso é só um caminhozinho que você tem a trilhar, mas tem tanta coisa que você tem a ganhar com emagrecimento, né, Vivi? Que isso não tem preço. Então, no comer intuitivo, é justamente isso, você ter saciedade, mas através da satisfação, de prestar atenção, de comer com atenção. Hoje, eu vejo as pessoas, quando eu vou fazer anamnese, elas não param para fazer uma refeição. Não tem horário certo. Então, come na hora que dá, come qualquer coisa, come muito, aí passa o dia todo, não come nada, extrapola em outro horário do dia. Então, é meio essa correria do dia a dia, o estresse, a vida agitada, que está fazendo com que as pessoas realmente desconectem, né? Do que é fome, do que é saciedade. Ninguém sabe quando é fome, ninguém sabe o que é vontade de comer, nem sabe quando está saciada, né? Acho que esse é o problema maior para o emagrecimento. E tem uma coisa, Amanda, que a gente não fala muito, mas que eu acho igualmente importante. Eu trabalho com abordagem sistêmica, né? Então, a nossa visão é que nada é só não é a obesidade. A obesidade, o excesso de peso é a ponta do iceberg. Lá embaixo tem muito mais coisa. Então, assim, às vezes, isso eu vejo muito. O que acontece? Existe uma lealdade familiar, por exemplo, que todo mundo da família, vamos dizer, isso aconteceu comigo, inclusive, e eu percebo muito isso. As mulheres da minha família achavam que, eita, casou, toda vez que a gente casa, toda mulher da nossa família, quando casa, engorda. É uma crença que várias famílias têm crenças em relação a como a gente come. Uma verdade, né? E aí, quando eu casei, há 10 anos, no mesmo mês que eu casei, logo depois eu engordei 5 quilos. Então, duas coisas que existem aí, né? Primeiro, às vezes as nossas crenças familiares interferem muito na nossa relação com a comida. Então, a gente se senta todo mundo para comer, então todo mundo come muito. Então, se aquela pessoa está de dieta ou não quer comer, aí a pessoa vai dizer, ai, essa daí agora é fresca, não quer comer, tá com dieta, tá com não sei o quê. Então, aquela pessoa vai se sentir excluída. E a gente faz de tudo para pertencer, sabe, Amanda? Então, às vezes, a gente vai comer, ficar gorda, justamente para pertencer à família. Ah, porque todo mundo engorda na minha família, então eu pertenço à minha família, então vou engordar também. E existem também famílias, por exemplo, que têm vícios. Tem uma compulsão por alguma coisa. Aí, alguém, por exemplo, tem uma família que todo mundo fuma. E aquela pessoa não quer fumar. Mas ali, a sensação de pertencimento. Eita, eu tenho que arrumar um vício. Então, vou me viciar em comida. Vou me viciar em jogo. Vou me viciar até em exercício físico. Mas eu vou pertencer de alguma forma. Então, às vezes, a gente vê... Eu já tive um caso em que a paciente a família dela toda obesa, e ela dizia, eu não vou ser assim, não vou ser assim, não vou ser assim. E aí ela morria de malhar, morria de ter uma alimentação super regrada, mas ela se sentia extremamente infeliz. Aquilo estava custando a ela, sabe, Amanda, algo muito caro, que era a sensação de pertencer à família, porque ela era vista como excluída. Então, assim, a gente poder integrar isso, dizer assim, olha, tá tudo bem a gente seguir um caminho um pouquinho diferente, você vai continuar pertencendo. A gente pode pertencer a um grupo sem necessariamente, né, se vincular a todos os vícios, a todos os comportamentos que aquele grupo tem. E outra coisa, né, Amanda, que eu acho importante falar, que eu me lembrei, é que até em cirurgia bariátrica, se você não olhar para a sua fome emocional, você pode ficar dessa finura. Aí você vai colocar aquele comportamento, né, compulsivo para outra coisa. Você só vai trocar de compulsão, porque você vai tentar preencher do mesmo jeito. Você vai preencher com bebida. E nessa situação?
você vai procurar outra coisa. Porque nessa situação, a perda de peso é tão rápida que a cabeça, a mente das pessoas não estão preparadas para essa mudança. É muito comum quando os pacientes perdem peso rápido, às vezes eles querem fazer uma restrição maior na alimentação, não, vou alcançar um resultado melhor. Mas não consegue sustentar aquilo, que é tão rápido e não cria o quê? O hábito, a consciência, que eu acho que é a chave para o emagrecimento. Quando você busca o verdadeiro emagrecimento, você tem que começar pela mente, né? Então, o seu papel como profissional para agregar junto ao profissional de nutrição, acho que tem um valor absurdo, sendo que as pessoas ainda não estão entendendo essa situação. E é muito bom a gente chegar a explorar isso, porque, cara, se a gente associa esse trabalho aqui, faz a diferença, Viviane, porque às vezes na dificuldade a gente consegue força quando a gente realmente quer. Mas para querer, eu acho que a gente tem que ter consciência do que realmente a gente precisa mudar, né? E eu acho, né, Amanda, que talvez tirar o estigma, assim, de que você vai se privar das coisas, já diminui muito o peso da dieta, entre aspas, né? Porque quando o seu cérebro escuta assim, o seu cérebro vai e pensa assim, Viviane vai emagrecer até o casamento. Depois a gente, pronto, é só até o casamento. Então, até é possível, pronto, eu vou emagrecer para o meu casamento. Então, aí eu faço tudo, eu faço a dieta bem certinho, mas o meu cérebro tá super ciente que é até o casamento, ele tem um prazo. Até o casamento. Aí quando aí pronto, casou, pronto, vamos abrir agora as porteiras, que eu não quero mais privação nenhuma. Aí eu vou comer, aí pererê. Então, quando a gente coloca... É igual essa época agora, Vivi. Quando a gente coloca... Essa época, verão agora. Exatamente, quando a gente coloca uma privação assim, eita, o mundo vai se acabar, né? Eita, esse sorvete aqui... Porque minha mãe, quando eu era pequena, dizia que eu tinha que comer tudo. Então, eu não posso ver um prato com alguma coisa ainda sobrando, porque eu tenho que comer tudo. Mesmo que eu esteja saciada, eu tenho que comer tudo. Então, a gente vai meio sendo levado por essas urgências que a gente não pensa, né, Amanda? Vai o mundo se acabar, o sorvete do mundo vai... Então, vai ter o dia do lixo, aí você vai comer até morrer, assim, até morrer de constipação. Aí vai ter o dia que você... Não, eu vou fazer a dieta amanhã. Hoje eu vou me despedir. Então, você vai. Se você ainda tiver essa mentalidade que aquilo ali você não vai poder mais comer, você está lascado. E o cérebro vai pensar o quê? Eu estou perdendo muito, né? Vou abandonar, porque dieta, privação, não vou passar por isso. Viviane, a quantidade de pessoas que chegaram e falaram, Nutri, eu acho que eu vou voltar em janeiro. Ou eu vou deixar para janeiro, porque agora, final de ano, fecha tudo isso. Então, você não entende que existe um equilíbrio que dá para você alcançar. Mas quando você não está trabalhado aqui, a mente não está preparado, porque eu vejo que as pessoas acham que o emagrecimento, ao alcançar um resultado, é uma subida. Eu falei isso na última live, é como se fosse uma constante. Você vai subir e pronto, você alcançar. Não tem problema, não tem feriado para tirar você do seu foco. E não é assim. Você tem que aprender a lidar com esses momentos de frustração, de decepção, né? Agora, dizer que é fácil, Amanda, não é. Convenhamos. Porque a gente tem um monte de condicionamentos, né? Condicionamentos familiares, a gente associou sentar para comer com algo muito prazeroso, com os amigos e tal, e às vezes a gente come ali para interagir socialmente, então a gente come para pertencer, a gente come para ser incluído. Então, assim, é uma mudança gradual de mentalidade que começa, como você falou, e muito bem falado, a partir da consciência. Pensar assim, eu amo coxinha. A menina falou aí, eu tenho fome de fritura. Eu digo assim, se tiver uma barata empanada, eu como. Porque eu amo fritura, essas coisas. Mas aí eu preciso comer aquela coxinha gigantesca. Eu preciso comer assim para me saciar. Porque assim, essa saciedade... É perguntar, né, Vivi? Essa saciedade, né, Amanda? Às vezes a gente pode comer 1 quilo de comida, mas a gente não vai estar saciado, porque o nosso desejo não é pela comida, é por outra coisa. Ou seja, não adianta, né? Tá saindo comendo de forma irracional, né? Sem prestar muita atenção. Então, todo o cuidado que você tem que ter, né? E como você falou, respirar.
Vê se você realmente precisa daquela comida. É uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes. Quando é muita vontade de comer, você para e pensa, cara, será que eu realmente preciso dessa comida? Será que é isso que eu quero? Será que eu não tô com sede? As pessoas confundem. Será que eu não tô com sede, né? Será que eu tô sem fazer nada? E se você sentir fome, coma. Eu Isso, falo, mas coma de verdade, com prazer, com satisfação. isso. Mas as pessoas, como você mesmo falou, quer acelerar o processo, porque quer resultado rápido. Então, acaba pulando muito essas etapas, né? E aí, ó, as meninas estão falando, amo doce, aprendi a fazer meus cupcakes. E dá para ser saudável, aí dá para ser saudável. A Vanessa falou algo que é Ah, importante aqui. Eu disse que estava de dieta e ganhei 2 barras de chocolate. Não resisti. Entenda, Vanessa, você não precisa resistir, porque isso não é um teste de resistência. Você vai ter chocolate a vida toda. E quando você pensa assim, eita, eu não preciso resistir ao chocolate, eu posso comer um pedacinho e não tem problema. O problema é quando o cérebro entende, eita, a gente está restrito, então chegou uma barra de chocolate, eu tenho uma desculpa agora perfeita para enfiar o pé na jaca de uma vez e tchá! Aí depois eu estou me sentindo super culpado, porque eu não consigo ter foco, porque eu não consigo. Aí vira um ciclo vicioso de você se sentir mal com você. sabotagem, né, Viviane? Total. Vai ser um estímulo, né, para você se sabotar, né? Vai minando sua confiança, né? Total. Isso que tu falou agora, os pacientes falam muito assim, ai, Nutri, então final de semana eu não vou fazer, se segunda-feira eu for entregar o cardápio, eu vou falar, não, então eu vou correr, eu vou comer tudo que eu quero para quando for segunda-feira começar a dieta. Uhum. Eles falam muito isso desse jeito. Aí eu pergunto, e vocês vão para onde? Vocês vão para uma guerra, por acaso? Vocês vão fugir do mundo e não vai ter mais comida que vocês não vão poder comer, Então, as pessoas acabam tendo esse problema que é imposto, eu acho, justamente, Tá enfim, dando, pela eu acho informação, que tá porque tem que ser algo travando um pouquinho. restrito, né? Eu acho que tá O meu travando tá um pouquinho essa travando? imagem para mim, Amanda. Não sei se tá para o pessoal, ou sou eu. Ah, Não, o meu tá? tá normal aqui, não Peraí, deixa eu sei. mudar. Tá, Pronto, voltou. tá normal. Tá travando. Voltou? Pronto. Voltou aí? Alô, alô. Voltou, tá de boa aqui, tá tranquilo. Travou. Travou? Deixa. Tá Peraí. não. Voltou? Voltou, Amanda? Tá travado o teu. Voltou, Vivi. Tá? Peraí. O teu tá travado pra mim aqui. Voltou? Voltou. Pronto. Desculpa, gente. É essa internet. Normal, normal. Pronto. Nada, mulher. Então, Amanda, Então, fala aí, eu até esqueci o que eu tava falando. as meninas estão falando aqui, né, que meu problema é Coca-Cola, meu problema é doce, meu problema é docinho, mas é exatamente isso que a gente quer que vocês pensem nessa live, né, gente? O seu problema não é a Coca-Cola. O seu problema não é o doce. Exatamente. O seu problema pode nem ser um problema, pode ser um chamado para você se olhar. Então, tem uma frase que eu até anotei aqui, que é de uma escritora que eu gosto muito que fala desse assunto, é a Jeanne Rupp, eu nem sei se pronuncia assim. Mas ela diz assim, mesmo a dieta mais bem-sucedida é um fracasso colossal quando dentro do novo corpo está o mesmo coração apertado. Nossa. E o que a gente consegue ver é que a gente acaba colocando a culpa na comida, né? Então não adianta você chegar e querer mudar, perder muito peso, se você não tá bem resolvido do que você realmente quer, ou seja, você não conhece suas dores, né? Porque senão fica muito insustentável, né, Amanda? É como se você tivesse perdido peso, você perde, e aí o que acontece? Você logo depois volta aquele peso. Porque o problema principal, que está lá dentro do seu airbag emocional, não foi resolvido, né? A gente come para se proteger. A gente come para que as pessoas e nem nós tenhamos acesso ao que está dentro.
Então, a gente cria aquela camada de gordura adiposa, que é para nos proteger, que é Uma um proteção. airbag mesmo emocional. Então, talvez a pergunta é se fazer, por que que você está se protegendo tanto? O que é que a comida está te dando e que você não está sabendo o que é? Não é o doce que você quer, não é a Coca-Cola, não é o macarrão. Você quer outra coisa. Você quer, talvez, algo muito mais profundo. Você quer se separar. Você quer dizer a sua mãe que ela se magoou. Você quer dizer aos seus amigos que você se sente solitário, que está precisando deles. Você quer uma direção para a sua vida e você não sabe para onde você está indo. E aí você come para se entorpecer dessa sensação de inadequação. Então, assim, se vocês saírem dessa live hoje, só pensando assim, quando você abrir a geladeira e diz assim, eu quero comer alguma coisa, você só respira e pensa assim, o que é que eu quero mesmo? O que é que eu estou sentindo agora? O que é que eu estou sentindo agora? Será que é fome? Meu estômago está roncando? Será que eu estou só entediada e eu posso fazer algo para suprir esse tédio? De onde esse tédio vem? Então, assim, são perguntas, sabe, Amanda, que eu acho que vale a pena a gente prestar só um pouquinho de atenção. Não é virar um monge budista, não é virar a musa fitness, não é dizer eu tenho força de vontade, eu vou até o fim, eu vou vencer meu cérebro. Não precisa disso. É só você comer com mais consciência do que você está fazendo, né? É integrar assim, o que você está sentindo com o que você está pensando, com o que você realmente precisa. Será que não está na hora de fazer uma terapia, de olhar mais para você, para os seus estados emocionais, para a sua história, para as suas dores, né? O que é que você quer, o que é que você deseja? Porque a gente não deseja doce, a gente deseja muito mais. É como a música do Titãs é perfeita nisso, né? A gente não quer só comida, a gente quer prazer para aliviar a dor. Eu acho sensacional. E é como o Vivi tá falando aqui, a vontade de comer ela passa, né? A fome não. Você não consegue pensar direito, né, Não, a Vivi? fome Então, física é... reconhecer, você se sente mal. E quando você vence a vontade de comer, a sensação de você, tipo assim, nossa, eu tô conseguindo vencer aquilo, tipo, de ser forte, vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Então, ó, como a Ângela está falando, essas perguntas que às vezes a gente não consegue tirar dentro da gente, porque tem medo. Eu acho que é um medo também, né? É um medo de o que é que eu quero, o que é que eu não quero ver, mas eu tenho que ver, né? Eu tenho que olhar assim. Então, gera um certo receio. Então, eu prefiro comer, porque eu não encaro, eu não estou encarando de frente. Isso é muito complexo, né? Exatamente. Por isso, Viviane, e o emagrecimento, eu falo e falo, vai muito além de uma dieta. Eu posso passar uma dieta perfeita, toda balanceada para uma pessoa que, se eu não conhecer um pouquinho da história dela, do que ela gosta, do como era antes, ela nunca fez, ela não vai fazer, por mais que ela queira perder 30 quilos, não é? Então, essas perguntas, o que você falou, tem um poder absurdo de mudança. E quem está nessa live pegar isso, vai fazer uso dela, viu, gente? Então, eu acho, Amanda, que a principal coisa, acho que a principal dica prática que a gente pode dar aqui é, quando sentir vontade de comer, a fome emocional que vocês já sabem diferenciar. Quando eu estou sentindo uma fome emocional, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer com essa fome? Eu posso ampliar o repertório das coisas que eu posso fazer. Por mais que eu esteja ali, vou até falar uma coisa que eu lembrei aqui. Às vezes, sabe, Amanda, a gente está transicionando do mundo infantil para o mundo adulto. E nem sempre a gente segura essa peteca, que é difícil. É como se a gente tivesse que assumir responsabilidades e pequenos desprazeres
que a sociedade hoje, como um todo, né, a gente está muito acostumado a querer prazer o tempo todo. Então, um desconforto a gente não aguenta assim muito. A gente não quer passar Não nenhum aguenta, desconforto. já A gente desiste. não quer tomar banho É verdade. gelado, nunca. A gente não quer abrir mão de um docinho. A gente não quer, porque a gente, às vezes, está muito lá no mundo imaturo da gente, lá de criança, que a gente quer ainda que a nossa mãe faça canja quando a gente está doente. Então, tem essa ligação com a comida que está muito ali na nossa, às vezes na nossa imaturidade mesmo, de querer ser cuidado, de querer ser visto, de querer ser olhado, de querer ser amado. Então, assim, perceba que ninguém vai fazer isso por você, como você quer, né? Você tem que assumir a responsabilidade por isso. E o que é se amar para você, né? É se entupir mesmo de comida para ter aquela sensação, mas o que é que isso vai te trazer a longo prazo? Será que vai te aproximar do que você quer ou vai te afastar ainda mais do que você quer para você, né? Quem sabe pensar assim, no o que é que eu desejo? O que é realmente que eu desejo? É só um corpo magro ou será que é muito mais do que isso? Será que eu desejo mudar algumas coisas da minha vida e que eu nem admito que eu quero isso? Então é mais fácil para mim entorpecer aqui. Então, assim, Conviver, né, com isso. tentar olhar para a geladeira e dizer o que é que eu desejo. Será que é comida só? Ou será que é outra coisa? O que é que eu estou sentindo? Porque não é fome. A gente não tem compulsão, né, Amanda? A gente não tem compulsão por doce. Quando você tem uma compulsão alimentar, você come tudo que você vê pela frente. Quando você tem um Uhum. transtorno, você come o que tiver. Você come cuscuz, você come ovo, você come assim, Tudo, você não aquilo escolhe, né? desesperadamente, porque aquilo está muito forte. Um transtorno alimentar é outra ordem, né? Uma compulsão alimentar, ela vem com tudo. Você não tem muita compulsão, uma compulsão seletiva. Ah, eu tenho compulsão por Coca-Cola. Não, a Coca-Cola, você está projetando a Coca-Cola aí algo que você tem que ver. O que é que a Coca-Cola está trazendo, né? Sérgio, Então, cadê Sérgio? Sérgio, cadê você? É, exatamente, Viviane. Mas é a fuga, é aquele medo de enfrentar, né? Eu acho. É um medo de enfrentar, de se encarar, de olhar, que é muito difícil. A gente sempre, como você fala, a gente busca o conforto em todas as situações. Não, mesmo querendo evoluir, dá trabalho sair. muito. Não é, dá muito trabalho. Então as pessoas preferem manter. Eu vejo quantas pessoas aqui nessa live aqui não quer perder peso e não consegue. Mas por que não consegue? Porque tem fome, né? Será que é porque está passando por alguma coisa que precisa ser resolvido muito mais profundo do que simplesmente diminuir o apetite, né? Não é muito mais que isso. Olha, Sérgio, não sei nem o que é Coca-Cola. Viviane, esse meu paciente não tomava água, ele tomava Coca-Cola, né, Sérgio? Mas graças a Deus ele teve uma transformação muito grande. O ano passado ele veio e ele disse, colocou uma meta, em um ano, essa meta, e não queria saber o peso, medidas, e realmente ele conseguiu Que alcançar. bom. E venceu muitas. Ele venceu. Esse cara é um vencedor, porque ele venceu muita coisa na vida dele. E ele sabe que o papel da alimentação hoje é fundamental. Mas ele só conseguiu porque ele veio com a cabeça dele totalmente diferente de outros anos. Então eu sei que a chave para alcançar o emagrecimento é a mente. Total, total, Amanda. E assim, né? Né? O que que a gente pode dar de dicas práticas assim? Eu vou falar algumas e depois você fala a sua percepção. O Boa, que Gabi, que, assim, boa. primeiro eu vou contar só um caso de uma paciente que ela foi para uma sessão de terapia. Uma sessão, Amanda. E ela disse assim, não, Viana, eu vou daqui, aí não deu para ela ir para outra semana, e ela veio depois com 15 dias. Ela tinha engordado 14 quilos após o casamento. Ela tinha 2 meses de casado. Ela engordou 14 quilos. E aí ela só fez falar, e falar, e falar, e falar. Isso foi da primeira sessão. Tudo que estava angustiando ela, esse peso, e tudo, muito mais, né? Muito mais do que o peso. E aí, com 15 quilos, ou com 15 dias depois, ela tinha emagrecido 7 quilos, Amanda.
7 quilos em Foi 15 dias. mesmo. Por quê? Porque ela disse, eu comecei a prestar atenção se eu estava com fome mesmo ou se eu estava angustiada. Aí eu comecei a escrever no meu caderninho, que eu às vezes dou uns exercícios, aí escrevi no meu caderninho, aí passava. Então, uma dica boa, né, para vocês que estão aqui, é que quando você estiver com essa fome emocional, você pode escrever. Você escreve o que você está sentindo. E aí você percebe, eu ainda estou com fome, com essa fome que eu estou, e você vai perceber que vai ter diminuído bastante. Porque você começou a tomar consciência do que você está sentindo. Do que é que você está sentindo. Outra coisa que você pode fazer, e eu não falo aqui em restrição, sabe, Amanda, definitivamente, é você, quando você finalizar, você aprender a ler os sinais do seu corpo, que você tá sentindo o estômago roncar, você está com a dorzinha na cabeça, você está mal-humorado, você quer comer, você pode comer tranquilamente, você come. Mas aí, antes de comer o que você está habitualmente comendo, né? Você primeiro coloca assim, a metade do que você come num prato. Aí você vai com um garfo e vai comendo. Um pouco mais devagar. Você faz o seu prato normal, nem precisa estar de dieta, você come lá, seu macarrãozinho, mas você coloca metade. E aí, quando você acabar esse prato, você percebe assim, eu ainda estou com fome, respira e pensa. Porque como você disse, sabe, Amanda, às vezes só esse pulo do gato, só de consciência. Eita, dá uma diferença. Eu sento aqui, vou sentar aqui e vou comer. E vou comer sentindo o gosto do alimento. Eu não vou comer no piloto automático como eu estou vivendo a minha vida. Eu vou me permitir ter esse momento aqui para eu comer, né? Para eu nutrir um pouco o meu corpo. E não precisa ser restrito. E não precisa não ser prazeroso, sabe, Amanda? Só precisa ser consciente. Uhum. É como você falou até na outra live, exatamente, que eu estava escutando você falou muito disso. Você falou, você bebe a sua cervejinha, não tem problema, mas você não precisa tomar todas as cervejas. Você não precisa comer todos os petiscos. Você aprende a ir observando os sinais. Dosar, os sinais né? do seu corpo. E aí entra muito assim, né, Amanda? Ai, mas eu não consigo. E a gente coloca esse rótulo assim, eu não consigo porque eu sou assim. Mas aí, gente, vamos aprender a ser gentil com a gente mesmo, né? A ter um pouco mais de gentileza e compaixão. Será mesmo que você não consegue? Por que você acreditou nisso? Por que você acreditou que você não tinha força? Quem é que te disse isso? Por que você não acreditou que você não tinha mais chance? Por que você acreditou que você não tinha coragem? Por que você não acreditou que você não era disciplinado? Se a sua história ainda está sendo escrita. Por que você já coloca você como um personagem acabado e completo? Se você ainda está escrevendo essa história. Porque a gente não pode mudar, né, Amanda, de narrativa de vida? Por que a gente não pode se tornar aquilo que a gente é mesmo? Se a gente é um ser inacabado, como é que a gente diz, eu sou isso? A gente empresta alguns rótulos que a gente ouviu das pessoas grandes quando crianças e faz com que a nossa vida seja exatamente uma resposta a esse rótulo. Mas perceba, pode ser que não seja verdade. Pode ser que você seja uma pessoa extremamente capaz, que seja extremamente possível de você diminuir as suas angústias, as suas compulsões, para você ter um pouquinho de compaixão e gentileza com você. Acho que é isso. Acho que eu falei demais. Agora eu passo a bola para você. Não, perfeita, né? Eu estou aqui porque hoje eu li algo parecido, Vivi, do que você está falando. Às vezes a gente chega para uma pessoa e pergunta, tudo bem, como é que você vai? Como foi seu dia, né? Mas por que a gente não faz essa pergunta também no final do dia? Poxa, o que eu fiz de bom, né? O que eu fiz de bom? Eu não estou escrevendo mais, mas eu tinha um caderninho da gratidão que eu escrevi 3 coisas no dia que, tipo assim, eu me sentia bem. Então, eu tinha um compromisso, parece, de tentar fazer alguma coisa boa para meu dia ser bom e ter o que escrever. Então, isso me ajudava muito. O simples fato de chegar e fazer minha comida, o meu almoço, sabe? Minha refeição, sabe?
ter um tempo para fazer, para comer a refeição, que às vezes era muito corrido. Então, essas coisinhas a gente precisa parar, pensar, ver como é que eu tô, como é que eu posso ajudar outras pessoas. E também eu vejo, você falou de rótulo, e eu vejo que muitas pessoas chegam com rótulos que você mesmo cria por conta de uma realidade que, vamos dizer assim, eu não consegui nunca perder peso, tenho dificuldade, eu não tenho motivação, eu sou uma pessoa que não consigo levar para frente. Mas às vezes a culpa não é sua, às vezes foi a maneira no momento, a sua vida que estava num momento totalmente diferente, o profissional que você encontrou, que às vezes não deu a orientação certa. Então, parar de se culpar, né? Procurar ver o que é que eu quero. Tipo, como a gente está falando muito, eu acho que essa é a mensagem principal dessa live. Ter consciência, né? Seria o primeiro passo para você conseguir transformar a sua mente, para você mudar o seu corpo, para você conseguir alguma coisa. Porque você tendo essa consciência, você sabe lidar com as dificuldades, você consegue vencer muito, né? Isso. Porque na primeira dificuldade que você tiver, você desistir, então é porque o quê? Porque o terreno não está bem organizado, o jardim não está E eu cuidado. acho, né, Amanda, como eu falei assim, da gentileza e da compaixão, é você assim, saber que vão haver vários deslizes. E que tá tudo bem, e que isso não significa que você não vai conseguir no outro dia. E que você não pode, logo depois, voltar. Simplesmente, tá, tudo bem, aconteceu, mas volta. E faz o que você pode fazer, sabe? E esse diário da gratidão que você disse, eu acho importante a gente fazer. Colocar assim, hoje eu consegui, ao invés de tomar 1 litro de Coca-Cola, consegui tomar 500 ml de Coca-Cola. E isso vai te dando pequenos micrometas e que você consegue, não vai querendo restringir, nunca mais Querer o vou máximo, virar né, vegana, vou virar um monte de Isso. budista. E as coisas não se sustentam assim. O cérebro é feito de pequenos passos. Então, é isso. Eu acho que já vai cair a live. Mas quero agradecer muito, muito, Amanda. Foi maravilhoso esse papo. Acho que deu para ter vários insights aqui, quem está nesse processo de emagrecimento. E, assim, agradeço muito pelo seu serviço, né, ao mundo. Se você se preocupa com os seus pacientes, você se preocupa com a sua audiência. Tem gente aqui que nem é seu paciente, está te ouvindo de outro lugar. E você tem esse cuidado, né, de compartilhar o que você sabe e com muito amor, com muito carinho. Então, eu acho, assim, que você está de parabéns pela audiência que você tem e nada mais justo do que você ter todo esse reconhecimento pela pessoa que você é, né? Então, muito obrigada, pelo convite, eu me senti honrada. Obrigada, Vivi. Não, para mim que é uma honra ter feito esse convite em cima da hora. É tanta coisa acontecendo essa semana. E eu falei com a Vivi ontem, ela nem pensou 2 vezes, gente. Eu topo. E a gente não tinha nenhum tema. Eu disse, Vivi, vamos fazer alguma coisa associada à nutrição e psicologia? E ela que chegou e disse, você tem fome de quê? Quando ela disse, você tem fome de quê? Gente, sério, olha isso aqui. Você tem fome de quê? Eu estou com esse meu livro. Esse livro não sai do meu lado. Eu sempre estou lendo alguma coisa, eu sempre coloco alguma frase dele. Porque, assim, nesses 10 anos de atendimento clínico, o que eu pude perceber é que o emagrecimento vai muito além do que simplesmente dizer o que é que as pessoas têm que comer. Sabe, Vivi? É muito mais profundo. E, tipo assim, ter sua presença hoje foi uma honra, de verdade, porque você trouxe tantas dicas, informações. Eu espero que as pessoas que estejam presentes aqui nessa live hoje, que tenha tocado o coração para você justamente parar, se olhar, fazer hoje o que a gente falou. E eu acho que essa informação a gente tem que realmente compartilhar e muito, né? Eu quero agradecer muito a você, Amanda. Viu? Muito, muito, muito obrigada. E só para encerrar mesmo, muito obrigada. Uma única frase que você me fez lembrar agora desse livro, que eu já li também, é uma frase que ficou guardada na minha memória, que a gente vai fechar essa live com ela. Antes, quando a gente era bebê, Deepak Chopra fala, né? Quando a gente era bebê, a gente chorava para comer. E hoje a gente come quando a gente quer chorar. Então, vamos prestar atenção. Por que a gente quer chorar? Né? Por que a gente não se permite mais chorar? E a gente vai comer para não chorar. Então, assim, gratidão, Amanda, por trazer tanta abertura de mente para cá, tá bom?
Eu agradeço demais. Eu agradeço a cada um que estava aqui nessa live, mandando muita vibração. Eu vi que tem muitas mensagens, mas nem sempre dá Nem para a gente consegui estar ler. lendo todo mundo que está falando. Isso. Vi muita gente falando aqui, Ângela, Camille, muita gente estava falando, sendo que não dá para acompanhar todos. Mas eu espero, de alguma forma, que que eu e a Vivi tenha alcançado, né? Atingido um pouquinho aí no coração de vocês aí, passado essa informação, que é com muito amor, e eu acho que vocês estão sentindo isso, com muito amor de verdade. Gratidão a todos, muito obrigado. E próxima semana tem mais live. Eu vou trazer Vivi de novo, a gente falar, porque tem muita coisa para a gente falar aqui. Beijo, E eu acho que ainda. eu acho que tem alguns Gente, minutos, ainda tem não alguns sei. minutinhos, eu não sei. Se vocês tiverem alguma coisa, será que vocês têm alguma coisa para falar quando encerrar aqui? Vamos ver se alguém tem alguma coisa. Eu não sei se a live encerra em 1 hora ou se é mais, não sei se mudou. Eu acho que Mas, obrigada, Janine. Que bom, eu que não estou bom. conseguindo ver nenhum Acompanhe comentário. a Vivi, gente. O arroba, diz Vivi, arroba PSI. Ponto Viviane com 2 N. Só isso. Pronto, vamos lá, acompanhe. Que a nutrição, junto com a psicologia, a gente junto vai longe, Tudo certo, viu? Amanda. Obrigada a Beijo. todos. Beijo para todo mundo. Obrigada. Beijo, tchau. Gratidão. Tchau. Gratidão, beijo.